Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Salmo 23, verso 4. Palavras de Davi, rei de Israel. Era pastor de ovelhas e Deus o ungiu como rei de Israel para governar um grande povo. Uma situação que com certeza traz inúmeros medos, traz inúmeros desafios, sendo o caçula, sendo o menor de sua família. Inclusive, ele era excluído. E como que ele chegou a ocupar um cargo tão alto? Claro que não foi por mérito próprio, mas sim porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. E aqui nós vemos o segredo para conseguir vencer as adversidades e as tribulações. Depois que Davi foi ungido, ele recebeu o Espírito de Deus e ali ele ficou destemido. Ele ganhou mais coragem ainda. Anteriormente ele já tinha, mas depois que ele foi ungido, os desafios eles aumentaram. Quando ele cuidava das ovelhas, uma determinada vez veio um urso para pegar uma das ovelhas, ele matou o urso. Outra vez veio um leão e ele matou o leão em defesa das ovelhas. Mas depois que o Espírito de Deus, depois que ele foi ungido por Samuel, ele ficou destemido, ele ganhou coragem. Deus estava o tempo todo com ele. Recentemente agora, eu fiz uma pequena alteração na minha alimentação que me levou a refletir sobre isso. Como eu estava com desejo de querer comer um pouco menos, eu sou praticante de jejum, faço jejuns algumas vezes de 24 horas, já cheguei a fazer de 48 horas, mas eu queria tornar isso às vezes um pouco mais amplo. E aí eu vi uma dica muito interessante que é a questão de você tomar 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. No meu caso, atualmente eu peso 100 quilos, então seria 5 litros. Desde então eu comecei a colocar essa prática de tomar 5 litros de água por dia. Isso me ajudou a controlar mais ainda a fome, porque você, depois que ingere 5 litros de água, você não vai ter tanta fome. E aí vem algo interessante. Quando você está cheio de Deus, consequentemente as adversidades vão vir, as tribulações vão aparecer para você, porque Deus não é o Deus que nos livra dos problemas, mas que passa os problemas juntamente conosco. E quando você está cheio de Deus, mesmo que as adversidades elas se apresentem, saiba que quando você está cheio dele, você consegue enfrentar essas dificuldades com mais temor, de forma mais destemida, porque você está cheio do Espírito Santo. Assim como eu consegui ter um pouco mais de controle em relação à comida, ingerindo mais água, e até um fato interessante. Quando você observa o planeta Terra, 70% do nosso planeta é formado de água e 30% de terra. O nosso corpo, 70% dele é formado de água e 30% de terra, a mesma proporção. Você já reparou que geralmente nós ingerimos mais alimentos do que bebemos água? Teoricamente, de acordo com essa proporção, precisamos mais de água do que de comida. Precisamos dos dois. Eles são de extrema importância. Mas numa proporção sempre mais água do que comida. E o que nós fazemos hoje em dia? Nós comemos mais e bebemos menos água. Olha que interessante. E eu fiquei refletindo, porque como a fome ficou um pouco mais controlada, eu fiquei mais saciado, mais satisfeito. E quando nós estamos, agora a gente pode levar isso para um outro ponto, trazendo isso para o Evangelho. Quando nós estamos vazios de Deus, consequentemente, nós vamos ter mais medo, nós vamos ter mais dúvidas, nós vamos ter mais desafios. Mas quando você está cheio de Deus, assim como o salmista Davi, que pôde falar nesse verso, mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo.
Para alguém chegar a falar e utilizar essas frases, é porque ele está sempre cheio de Deus. Quando nós vamos lendo sobre a vida do salmista Davi, ele mesmo, quando ele estava com as ovelhas, quando ele estava sozinho, o tempo todo ele buscava Deus. Davi tem inúmeros salmos, dos 150 salmos, mais da metade são de autoria dele. Em meio a tantas dificuldades que ele passou, ele sempre buscava Deus, tanto quando ele estava bem, quando ele estava passando por momentos de dificuldade. E é isso que ajudou a ele a passar por esses problemas. Tantos problemas que Deus permite que venham até nós, como os problemas que nós mesmos criamos, porque tem problemas que nós mesmos é que chamamos para nós. Mas o que eu quero enfatizar aqui de forma clara e concisa, assim como eu comecei a ingerir mais água e passei a ter menos fome, consequentemente, quando você se enche mais de Deus, você vai ter menos dúvidas, você vai ter menos questionamentos de fé, porque estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia, porque temos que buscar ter uma boa profissão, ganhar um bom salário, e isso é bom, Deus se agrada disso. Mas você já reparou que no meio de tantas coisas que você faz, ir à faculdade, ir a uma academia, procurar se profissionalizar mais, você faz tantas coisas, mas de tão ocupado, o principal, que é se encher de Deus, você deixa por último. E este deveria ser o primeiro e não o último. Se encher de Deus é ler a Bíblia. Quantos versículos da Bíblia você já leu hoje? Ou quantos capítulos? Você já orou a Deus? Orar não é somente de joelhos é uma forma de reverência. Mas hoje você tem o Espírito Santo 24 horas com você. E Jesus, que é o intermediador entre Deus e os homens, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5. Você já leu, você já orou, você tem buscado a Deus, indo para o trabalho, indo para a faculdade. Hoje em dia nós não estamos limitados somente a um espaço físico, ou pensar que devemos buscar a Deus somente na igreja, né? Naquele local lá de 4 paredes. Não, você é a igreja. Aquele lá é um local, é um templo para onde se adora a Deus, mas hoje, como você tem o Espírito Santo de Deus, você pode buscar a Deus 24 horas, seja tomando banho, seja trabalhando, seja indo para a academia, e você tem separado esse tempo para Deus? De tudo aquilo que você faz? Você tem entrado às vezes no seu quarto e tendo um momento a sós com Deus? Isso deveria ser a primeira coisa e não a última. Talvez você se pergunte por que há tantos questionamentos, por que há tantas dúvidas, por que tantos medos estão na sua vida, e a resposta está no Salmo 23, verso 4. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Por que ele tinha essa certeza? Porque ele carregava isso dentro dele, simplesmente porque ele sabia, porque ele buscava o Pai de forma constante. Mesmo quando ele veio a ser rei de Israel e adquiriu, acabou absorvendo para si inúmeras tarefas que eram dos reis da época, ele continuou buscando a Deus. Em alguns momentos, Davi chegou a diminuir, mas quando ele identificava isso, ele se voltava para Deus novamente. A resposta para a tua pergunta está nesse versículo. Buscar a Deus. Ter momentos com Ele. Ser cheio do Espírito Santo para que quando vier os momentos de dificuldade, de aflição, você esteja alicerçado. Há um tempo atrás nós tivemos um problema da Covid-19. Quem cuidava da saúde um pouco mais passou pela mesma pandemia, mas com um pouco mais de tranquilidade do que quem não estava buscando. Você não precisa esperar os tempos difíceis vir para você se alicerçar. O momento de alicerçar e buscar a Deus é agora. Se dedique a Deus, busque ao Pai, saiba que Ele está com você. Salmo 23, verso 4. Esse é o seu versículo.